Bom, lá vamos dar início a mais um vídeo. Essa série de vídeo vai ser especificamente sobre o tema fisiologia do exercício, tá? E a gente vai dividir essa série de vídeos em 4 vídeos especificamente sobre o tema fisiologia do exercício, tá? E depois no 5º vídeo a gente vai selecionar algumas questões que podem cair em concurso relacionado ao tema fisiologia do exercício, tá certo? Então, primeiro a gente começa com essa figura que ela é extremamente didática, né? Basicamente, na realização do exercício, o que a gente busca durante a realização é a manutenção do exercício, né? Para isso a gente tem que produzir energia suficiente para que esse exercício ele continue, para que essa atividade ela continue por o maior tempo possível, né? Basicamente o que a gente tem como fonte de obtenção dessa energia é a metabolização da glicose, tá? Então a glicose ela é absorvida lá no intestino, ela cai na corrente sanguínea e ela é absorvida pela fibra muscular, tá? Quando ela chega na fibra muscular, ela vai tomar 2 caminhos. Se o sujeito está em repouso, não está realizando nenhum exercício, ela vai ser armazenada na forma de glicogênio. O glicogênio nada mais é que uma molécula que contém várias moléculas de glicose, tá? Se o sujeito estiver em repouso, ela não vai ser armazenada, ela vai para uma primeira fase, para uma primeira quebra que é chamada glicólise, lise de quebra da glicose, tá? Assim também, quando o sujeito estiver em exercício, essa glicose armazenada na forma de glicogênio, ela também é metabolizada, quebrada, né, na fase chamada de glicólise, né? Cada glicólise ela produz o piruvato, a partir do piruvato o acetilcoenzima A, que vai dar início ao processo de metabolização aeróbica da glicose. Ou seja, presença de O2, né? Esse piruvato ele é transformado em ácido lático, né? Esse ácido lático ele sai e vai para a corrente sanguínea e deve ser armazenado lá no fígado, tá? Chegou no fígado, o ácido lático ele é metabolizado na forma de piruvato e da forma de piruvato novamente em glicose, onde ele é armazenado no fígado na forma de glicogênio hepático, ou ele retorna novamente à corrente sanguínea, dando início a um novo ciclo, tá? O ácido lático, lembrar que ele pode alterar o pH da fibra muscular, o que é causador de alterações na execução do exercício, tá? Esse acetilcoenzima A que entra nos processos aeróbicos de obtenção de energia, ele pode vir, como eu disse, do piruvato, que veio da quebra da glicose, ou ele pode vir na forma dos ácidos graxos, lá no tecido adiposo, onde a gordura é armazenada como fonte de energia, né? Então, glicerol mais ácidos graxos, esses ácidos graxos eles caem na corrente sanguínea, são absorvidos na fibra muscular e a partir daí dão a formação do acetilcoenzima A, que vai entrar nesse processo aeróbico de produção de energia, tá? Para esse processo, a fosforilação oxidativa e o ciclo do ácido cítrico ou o ciclo de Krebs, ciclo de Krebs, como eu disse, ele precisa da presença do oxigênio. Se o oxigênio não tiver suficiente, ele é interrompido nessa fase, e aí o que se produz é o ácido lático, né? Então, basicamente, a produção de energia vai ser uma produção de energia onde você tem ausência de oxigênio, ou não só ausência de oxigênio, mas uma quantidade insuficiente de oxigênio, caracterizando ou priorizando
a maneira anaeróbica de produzir energia, ou seja, na ausência do oxigênio ou na quantidade insuficiente de oxigênio, tá? Então esse processo, tanto a glicólise quanto a fosforilação oxidativa ou o ciclo de Krebs e o ciclo de Krebs, tanto a produção anaeróbica quanto a produção aeróbica de energia vão produzir uma molécula de ATP mais creatina, que é uma forma de armazenamento do ATP, que vai ser usado de maneira mais rápida no exercício, logo no início do exercício. A gente vai falar um pouquinho mais na frente, tá? Então o ATP é a maneira como o organismo ele armazena a energia, né? Então essa energia é armazenada na forma de ATP. Então a metabolização do ATP vai dar o ADP mais o P e a produção de energia, né? Que vai lá na miosina, né? A miosina actina, com a ação da enzima ATPase, promover a contração muscular ou o relaxamento muscular, tá? Quando eu estou em repouso, essa creatina, esse ATP, essa energia, ela é armazenada, tá? É uma outra forma de armazenamento dessa energia produzida, tá? Se o sujeito não estiver realizando atividade física ou exercício físico. Então, há necessidade de oxigênio e como metabolização desse oxigênio, a produção de CO2, que deve ir lá para os pulmões e ser eliminado através das trocas gasosas, né? Entra o oxigênio, sai o CO2 e a partir daí você tem a possibilidade de obtenção aeróbica de energia a partir da metabolização da glicose, tá? Então essa figura ela é muito didática, extremamente ilustrativa. Vamos passar para a próxima, onde justamente ele mostra que à medida que o tempo de esforço ele vai passando, existem sistemas de produção de energia. Então a gente pode chamar isso aqui de sistemas de produção de energia, que eles vão aumentando e diminuindo a sua participação ao longo do tempo. O sistema ATP-PC, né, que é a maneira de armazenar a energia na forma de creatina, né, ela tem basicamente a participação efetiva de 100% da sua capacidade logo no iniciozinho do exercício da atividade. E à medida que o tempo vai passando, né, e ela cai bruscamente, então a participação dela é uma participação rápida, né, logo no início do exercício, de fornecimento dessa energia para essa atividade. À medida que o tempo vai passando, você vai aumentando a glicólise, que é um sistema anaeróbico de produção de energia, tá? Ou seja, sem o oxigênio, tá? Ou com pouca quantidade de oxigênio, e ele vai aumentando consideravelmente a sua participação à medida que o tempo vai passando, tá? E ele também vai diminuindo consideravelmente à medida que o tempo vai passando. O que assume a função na produção de energia durante o exercício, à medida que o tempo vai passando, é o metabolismo aeróbico, onde você tem a presença do oxigênio, tá? Então ele passa a assumir o papel principal dependendo do tempo de atividade. Então a gente tem lá uma atividade que é o sistema ATP-CP, né, que é uma atividade que a gente considera uma atividade rápida logo no início, né? Você tem a quebra da glicose na formação do piruvato, como eu já mostrei, e lactato mais H+, que é um sistema glicolítico anaeróbico, ou seja, glicolítico que quebra a glicose de maneira anaeróbica. E você tem a parte sistema aeróbico, né, da vinda da gordura armazenada, da proteína e da glicose, ou
da primeira parte da metabolização da glicose na formação do piruvato no ciclo de Krebs, e a cadeia transportadora de elétrons também, que é uma outra fase, em que caracteriza o sistema aeróbico. Esse primeiro sistema, como eu disse, é um sistema rápido, né, considerado um sistema rápido. A glicólise ou o sistema glicolítico anaeróbico seria um sistema intermediário, e um sistema mais lento, né, em que à medida que o tempo de exercício, de execução de exercício vai passando, vai aumentando a participação desse sistema, como eu mostrei no gráfico anterior aqui, ó, o sistema rápido, o sistema intermediário e o sistema lento, certo? Então isso fala um pouquinho sobre a participação de cada sistema, em que momento isso acontece, quais as características principais desses sistemas, que são normalmente questões que podem cair a respeito desse tema, especificamente do tema de fisiologia do exercício, especificamente desse tema que a gente falou, que são os sistemas de produção de energia. Beleza? Um outro conceito importante que vai nortear muito o que a gente vai falar daqui para frente é o conceito de VO2 máximo. Eu até já fiz um vídeo com esse mesmo slide. Eu quero dar uma reforçada nesse conceito para ficar bem sólido isso, que é o conceito de VO2 máximo, que é o máximo de oxigênio que o corpo é capaz de ofertar para a realização de uma atividade física. Então aqui você tem o aumento na intensidade do exercício, medido em watts, tá? Então à medida que a intensidade do exercício ela vai aumentando, a quantidade de litros por minuto de oxigênio que vai ser ofertada, ela vai aumentando, né? Então, por exemplo, numa intensidade de 150 watts, eu tenho um consumo, um VO2 igual a 2 litros por minuto, tá? Então eu tenho o VO2 da atividade, não é o VO2 máximo do sujeito, né? Cada sujeito tem um VO2 máximo, é o que aquele organismo pode ofertar de volume de oxigênio, e ele chega lá aproximadamente numa intensidade de 250 watts, e aí fica estável, porque ele não tem mais condições de ofertar nenhum volume de oxigênio a mais, tá? Então aqui você tem a presença de oxigênio, mas em quantidade insuficiente. Se essa intensidade ela for aumentando, para obtenção dessa energia, o organismo vai ter que abrir mão do sistema de produção anaeróbico de energia. Ou seja, em pouca, não ausência total, mas em pouca quantidade de oxigênio. Então o conceito de VO2 máximo é isso. É o quanto o organismo pode ofertar, né, durante uma atividade física. E o conceito de VO2 de uma atividade é o quanto aquela atividade ela gasta, ela consome de oxigênio durante essa sua atividade, certo? E aí a gente tem um conceito mais fisiológico do conceito de VO2 máximo, que seria o débito cardíaco vezes a diferença arteriovenosa. O débito cardíaco é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Se eu aumento o débito cardíaco, consequentemente eu aumento o volume, o VO2 máximo. A diferença arteriovenosa também a mesma coisa, são grandezas proporcionais. Então, se eu aumentar o débito cardíaco, se eu aumentar a diferença arteriovenosa, eu tenho um aumento do VO2 máximo. Para me aumentar o meu volume sistólico, eu tenho o volume diastólico final e menos o volume sistólico final, ou seja, quanto ficou de sangue e quanto realmente saiu, né? Ficou uma quantidade de sangue e o volume sistólico final, tirando o que saiu, eu tenho um volume sistólico. O volume sistólico, se ele aumenta o débito cardíaco. Então, e consequentemente, eu aumento o VO2 máximo, tá certo? O volume diastólico final, se ele aumentar, ele vai aumentar também o volume sistólico. Se eu aumento a contratilidade do coração, eu também aumento o volume sistólico, tá?
E se eu diminuo a resistência periférica total, que é a pós-carga, né? A resistência periférica total após carga, o quanto de resistência eu ofereço a esse coração, eu também aumento o volume sistólico. Então, o volume diastólico final aumentado, a contratilidade aumentada e a pós-carga ou a resistência periférica diminuída, eu vou aumentar o volume sistólico e, consequentemente, eu aumento o débito cardíaco. O volume plasmático aumentado, mais o tempo de enchimento de retorno venoso aumentado, mais o volume ventricular também aumentado, ambos em conjunto aumentam o volume diastólico final, que consequentemente aumentam o volume sistólico. Tá? Lembrando que o débito cardíaco também pode aumentar com o aumento da frequência cardíaca. Eu vou falar um pouquinho na frente como que isso pode se dar. A diferença arteriovenosa, ela aumenta, se eu aumento o fluxo sanguíneo muscular e eu aumento o número de capilares e o número de mitocôndrias nessa fibra muscular, eu consequentemente aumento a diferença arteriovenosa. Se eu diminuo a atividade do sistema simpático sobre o músculo em ação, o sistema simpático faz parte do sistema nervoso autônomo, em que ele aumenta a frequência cardíaca, aumenta a ação no músculo, eu aumento o fluxo sanguíneo muscular e, consequentemente, eu diminuo a resistência periférica total pós-carga, levando indiretamente o aumento do volume sistólico e, consequentemente, o aumento do débito cardíaco e o aumento do VO2 máximo. Tá? Então, basicamente, esse sistema, essa participação do sistema simpático no aumento do volume, no aumento do VO2 máximo, ele basicamente se dá na diminuição da participação desse volume, dessa participação do sistema simpático, que a gente chama de diminuição do tônus simpático, tá? No sistema circulatório, especificamente no coração. E o que a gente vai falar isso um pouquinho mais na frente, o volume, o aumento do tônus do sistema parasimpático, que ele vai diminuir a ação. Então o que eu quero é diminuir a ação do sistema simpático, consequentemente eu vou diminuir a resistência periférica, vou aumentar o fluxo sanguíneo e essas coisas indiretamente vão levar a um aumento considerável do VO2 máximo. Tá certo? Tudo isso acontece basicamente com estímulo, que é o treinamento, né? Eu posso, no geral, de forma resumida, a partir do treinamento, conseguir essas modificações importantes na capacidade que meu corpo tem de ofertar uma quantidade de oxigênio, que é isso que eu preciso para manter a minha atividade normal. Tá certo? Nesse slide a gente vai falar um pouquinho só sobre a condução elétrica, né, do estímulo elétrico no coração, né? Então eu tenho lá um nó sinoatrial, lá no átrio, que ele vai despolarizar, que ele vai emitir um estímulo. Esse estímulo ele vai promover a contração do átrio e, consequentemente, a passagem do sangue do átrio para o ventrículo. Esse estímulo ele é captado no nó átrio ventricular, ele é transmitido pelo feixe de His, né, o ramo direito e esquerdo, e pelas fibras de Purkinje, levando à contração do ventrículo. Tá? Então eu tenho aí no sistema de condução elétrica o nó sinoatrial e o nó átrio ventricular e o feixe de His, os ramos direito e esquerdo e as fibras de Purkinje. Aí, a partir dessa condução elétrica, eu posso avaliar o quanto essa condução elétrica ela está dentro da normalidade ou fora dos padrões de normalidade. Para isso, eu uso o ECG. Né? Para isso, eu uso o ECG, o eletrocardiograma, que vai avaliar o comportamento elétrico do coração e, consequentemente,
como que está o ritmo desse coração, tá? Então tenho o complexo PQRS, que é esse complexo que é o que seria o normal, onde eu tenho a primeira onda, que é a onda P, que ela vai indicar despolarização atrial, tá? Então, quando acontece a contração do átrio, a despolarização atrial. Eu tenho o complexo QRS, que é a despolarização ventricular. E por último, a curva T, né, formato T, que eu tenho a repolarização ventricular. Tá? Então, essas são as três fases de uma curva de um ECG, de uma curva normal de ECG. A despolarização atrial, a despolarização ventricular e a repolarização ventricular. O que pode surgir a dúvida é em relação a aonde está a ventricular, não, minto. Aonde está a repolarização atrial? Na representação de um ECG. Ele está aqui, ó, misturado no complexo QRS, em função da massa ventricular ser muito maior do que a massa atrial, e aí a atividade elétrica no ventrículo se sobressair em relação à atividade atrial, desculpa. Então ele está aqui, envolvido aqui. Por isso até que o complexo QRS tem um comportamento de uma amplitude maior, né, de representação, tá? Do lado aqui, então, eu tenho uma frequência cardíaca normal, ó, o complexo QRS, a onda P, a onda T, com intervalos QRS, normais, né, homogêneos. E aqui eu tenho uma frequência cardíaca aumentada. Você percebe que o intervalo aqui diminui, mas continua homogêneo, né? É a distância bem parecida. E a frequência cardíaca aumentada. E aqui eu tenho uma distância maior, representando uma frequência cardíaca diminuída. E aqui, ora eu tenho uma distância pequena, ora eu tenho uma distância grande, ora eu tenho uma distância média, mostrando uma frequência cardíaca irregular. Tá certo? E aí eu quero chamar a atenção de ECG. O que normalmente cai nos concursos é justamente essa representação aqui. É entender como que as fases de um ciclo cardíaco são representadas no ECG. Tá? Não é você fazer diagnóstico a partir do ECG, fazer o diagnóstico de alguma alteração, não. Não é isso que eles vão te pedir. Tá? Vão te pedir o que eu mostrei do sistema elétrico do coração e vão pedir essa da representação do ECG, da representação do ECG normal, que é o que normalmente eles vão pedir. Tá certo? E aí você tem as arritmias, que são as alterações no ritmo do coração, que podem ter várias causas, né? Doenças das artérias coronárias, doenças do músculo cardíaco, doenças valvares, doenças infecciosas, alterações nas concentrações de eletrólitos, pós-cirurgia cardíaca ou um defeito congênito. Tá? Você tem as taquicardias e as bradicardias, né, que são os tipos de arritmias. Uma é a frequência cardíaca aumentada, a outra é a diminuída, que pode se subdividir em arritmias supraventriculares, que estão relacionadas à parte superior do coração, aos átrios, e ao nódulo átrio-ventricular. E as arritmias ventriculares, que são aquelas arritmias relacionadas aos ventrículos, especificamente aos ventrículos, que são as câmaras inferiores do coração, né? Átrio e ventrículo. Então você tem as arritmias supraventriculares, que está mais relacionada ao átrio, ao nódulo átrio-ventricular, e as arritmias ventriculares. Os tipos de bradicardia, existem 3 tipos: disfunção do nódulo sinusal, que está
que está lá no átrio. Disfunção no nódulo atrioventricular e disfunção no ramo direito ou esquerdo do feixe de His. Tá? Normalmente o paciente que tem uma arritmia dessa pode apresentar como sintomas tonturas e desmaios, e dependendo do tipo de bloqueio e dos sintomas que ele esteja causando, pode haver necessidade da implantação de um marca-passo artificial. Certo? Agora, outros conceitos também importantes envolvendo VO2 e envolvendo tempo de exercício e intensidade do exercício. Aqui eu tenho dois gráficos. Um que mostra o exercício leve, um que mostra o exercício intenso. Então, à medida que o tempo de exercício vai passando, né, eu vou aumentando a necessidade de VO2 até chegar a um estado estável do VO2. Quando eu paro e interrompo, eu tenho um tempo também que eles chamam de tempo de recuperação. Então, esse tempo de recuperação, o organismo, para voltar ao estado natural, homeostasia, ele gasta energia também. Então, há um gasto de energia após o exercício. Tá? Esse gasto de energia é chamado de EPOC. Quando você compara com o exercício intenso, você percebe o quê? Que o EPOC ele é maior ou menor no exercício intenso? Ele é maior, né? Então, por isso que está muito em moda o tal HIIT, né? Que é o treino intervalado de alta intensidade, em que basicamente você faz um tempo curto, né? Um tempo pequeno de execução com uma intensidade de exercício muito alta, né? E para isso você tem que intervalar esse tempo de exercício com intensidade alta, né? Então um tempo intervalado de alta intensidade, em que teoricamente você vai gastar energia durante e depois da prática do exercício, porque você tem um aumento da área aqui, o aumento do EPOC, o aumento do gasto de energia após o exercício. Tá? Um outro conceito aqui é o déficit de oxigênio também, ó, que vai ser maior enquanto maior for a intensidade. O que é esse déficit de oxigênio? É porque quando você faz uma atividade, basicamente você tem na produção de energia os sistemas de produção anaeróbico, né? E esses sistemas de produção anaeróbico não utilizam o oxigênio. Então você fica devendo o oxigênio aqui, né? Quando você deve o oxigênio, quando tem déficit de oxigênio, lembra? A glicólise ela é transformada em piruvato quando tem ausência de oxigênio ou pouco oxigênio. Esse piruvato, né, ele transforma em ácido lático, que altera o pH, tá? Aumentando o pH, altera toda a composição da fibra muscular, altera toda a homeostasia, né? O controle interno, o equilíbrio interno da fibra muscular, levando à interrupção do exercício. Então você percebe que no exercício intenso, o déficit de oxigênio ele é grande, né? Então a quantidade de ácido lático produzido aqui também é grande, né? Consequentemente, a possibilidade de alteração do meio interno e a interrupção do exercício também cresce em função do exercício intenso também, mais a ver com o déficit de oxigênio. Então, no exercício intenso, você tem déficit de oxigênio e você tem um EPOC maior. E aí que você percebe em relação ao déficit de oxigênio que ele vai ser menor também quando eu comparo o indivíduo treinado com o indivíduo não treinado. Esse azulzinho aqui seria o indivíduo treinado, então eu tenho isso daqui como déficit de oxigênio, né? Como déficit de oxigênio. E eu tenho esse, na verdade é isso tudo aqui, né? E eu tenho somente essa área aqui, ó, no indivíduo treinado, como déficit de oxigênio.
Então, à medida que eu vou treinando, esse meu déficit de oxigênio ele vai diminuindo, o que é bom para manutenção da prática do exercício. Tá? Aí, a partir daí, também vem um conceito importante, que é o limiar anaeróbico, ou o limiar de lactato. O quanto, né, eu tenho que ter, que é suportável na produção e eliminação desse lactato, para ele não interferir, mais uma vez, na homeostasia, no equilíbrio estável do meio, né, no equilíbrio interno, no equilíbrio estável, no limiar do lactato. Então, se eu tenho oxigênio muscular baixo, eu aumento, né, o limiar. Se eu diminuo, né, o limiar de lactato. Né? Ou seja, a alteração desse meio interno em função da quantidade de lactato, ele vai diminuir. Ou seja, qualquer valorzinho ali eu já promovo essa alteração do meio interno. A glicose acelerada, ela também diminui o limiar de lactato. O recrutamento de fibras de contração rápida, onde basicamente nas fibras de contração rápida são fibras do tipo 2, né, que elas são predominantemente anaeróbicas. E se elas são predominantemente anaeróbicas, elas produzem muito lactato, né? Diferentes das fibras de contração 1, que são fibras predominantemente aeróbicas. Então eu tenho uma diminuição também no limiar de lactato. E a taxa de remoção de lactato reduzida, né? Eu não consigo diminuir, eliminar a quantidade de lactato que eu estou produzindo. Aqui eu tenho uma explicação do que é isso. Ó. À medida que eu vou aumentando o volume máximo, o VO2 máximo, ou seja, a intensidade do exercício, a minha quantidade de lactato no sangue, ela vai se mantendo estável e chega um momento que ela aumenta de forma brusca. Esse seria o meu primeiro limiar de lactato. Ou seja, a partir daqui, ó, todos os mecanismos de controle dessa quantidade de lactato, ele vai se perder. E, teoricamente, a atividade física ela vai ser interrompida. Tá certo? Então a atividade física vai ser interrompida. Aqui eu também tenho um segundo limiar de lactato, né, que eu vou mostrar depois, um pouquinho mais para frente, que mostra essa relação do primeiro e do segundo limiar de lactato com a intensidade do exercício. Aqui nesse gráfico também eu estou mostrando aqui, ó, a diferença entre um indivíduo treinado e um indivíduo destreinado. Ou seja, o indivíduo destreinado ele alcança o limiar de lactato muito antes do indivíduo treinado na intensidade. Ele vai só alcançar o sujeito treinado o limiar de lactato quando ele tiver lá 80% do seu VO2 máximo. Enquanto o sujeito o sujeito destreinado, ele com 60% a 70% do VO2 máximo, ele já está atingindo o seu limiar de lactato. Qual que é a importância do limiar de lactato? Primeiro, ele é um preditor de rendimento esportivo. Está aqui provado aqui, ó, quanto maior o limiar de lactato, mais o sujeito consegue realizar a atividade. Tanto é que eu estou comparando aqui, ó, duas situações, o indivíduo treinado e o indivíduo destreinado. Tá? O limiar de lactato somado ao VO2 máximo são preditores úteis no sucesso de corridas longas. Né? Então, não só avaliar o VO2 máximo do sujeito, como que eu avalio isso? Na ergoespirometria. Mas também avaliar o limiar de lactato. Como é que eu faço isso? Através do sangue, né? Através da coleta periódica durante a atividade de uma quantidade de sangue. Muito parecido com o que a gente faz na medida da glicemia, né? Muito parecido. E o limiar de lactato ele também é importante na orientação do planejamento do nível de intensidade do exercício.
Então eu sei que para esse sujeito aqui destreinado, essa atividade de exercício aqui, ó, ela é uma alta atividade. Porque ele já está, os mecanismos de controle de manutenção do meio interno já se perderam. Então a possibilidade dele vir a parar a atividade física é grande. Né? Então eu posso trabalhar com essa intensidade, né? Eu posso planejar esse nível de intensidade para me gerar uma alteração significativa do meu indivíduo que eu estou treinando. Entendeu? Então são basicamente são essas informações importantes em relação ao limiar anaeróbico. Adaptações circulatórias ao exercício. Né? Então você tem lá o comando central, os centros superiores, que enviam informações para o centro de controle cardiovascular sobre o que está acontecendo, né? Como que está os níveis de oxigênio e CO2 dentro do corpo de um indivíduo que está fazendo o exercício. Isso ocorre até mesmo antes de iniciar os exercícios, tá? Então, o centro de controle cardiovascular, né, coração e vasos sanguíneos, eles são estimulados a se movimentar, a se contrair, né, o coração a se contrair para levar oxigênio para os músculos e trazer de volta o CO2, tá certo? E os músculos esqueléticos e o músculo a se contrair também para a execução do exercício. Lembrando que quimiorreceptores e mecanorreceptores no sistema músculo-esquelético estão informando o tempo todo ao centro de controle cardiovascular qual a situação do meio interno na fibra muscular. Qual a situação do meio interno na fibra muscular. E os baroreceptores também no sistema, nas diversas regiões do sistema circulatório, também informam esse centro de controle cardiovascular como está a situação do exercício. Tá? Então, o tempo todo, o corpo está monitorando. O tempo todo ele está monitorando o que ocorre, o que acontece durante a prática de exercício, para manter, né, a homeostasia, o meio interno, e consequentemente manter a atividade normalmente. De tal forma que você pode ter uma alteração na quantidade de sangue que vai para determinadas regiões. Então aqui em repouso, trabalhando com o 100%, né, 5 litros por minuto de débito cardíaco, basicamente 20 a 25%, ou seja, a maioria está no sistema digestivo, fígado, intestino, estômago, está nos rins e, logicamente, está no cérebro, né, e nos músculos. Quando eu faço o exercício, esse meu débito cardíaco ele pode ficar 5 vezes maior, 25 litros por minuto. E aí, o sangue que estava lá no sistema digestivo, estava lá nos rins, né, ele passa a diminuir e basicamente 80 a 85% desse débito cardíaco está direcionado para o músculo. E aí você percebe duas coisas, ó, que o sistema nervoso também diminui consideravelmente, mas o sistema cardíaco ele mantém-se constante, seja em repouso, seja em exercício, tá? Então o que eu quero mostrar aqui é que durante a prática do exercício há uma redistribuição do sangue para as diversas áreas do corpo, tá? Faz parte das adaptações circulatórias. Voltando ao conceito de débito cardíaco aqui, que eu quero falar da participação do sistema nervoso autônomo no débito cardíaco, mais uma vez o débito cardíaco é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico.
A frequência cardíaca, ela varia com a ação do sistema nervoso parasimpático e do sistema nervoso simpático, que fazem parte do sistema nervoso autonômico ou sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso simpático, ele aumenta a frequência cardíaca, e o parasimpático, ele diminui a frequência cardíaca, tá? O nervo que é responsável pelo sistema parasimpático no coração é o vago, tá? Então, a ação vagal, às vezes o termo pode ser usado assim, a ação vagal no sistema, no coração, é diminuir a frequência cardíaca, tá? É o que eu disse anteriormente, ó, o que você tem um aumento do tônus, porque na verdade, por que esse aumento do tônus? Porque na verdade, não quer dizer que ora o parasimpático está atuando, ora o simpático está atuando, não. Os dois atuam da mesma maneira, sistema nervoso parasimpático, sistema nervoso simpático. Eles atuam juntos, em conjunto. Só que, ora, o tônus de um está mais aumentado, enquanto o outro está diminuído. Ora, o tônus de um está mais aumentado, enquanto o outro está diminuído. Ora, o parasimpático tem um tônus mais aumentado, ora, ele tem um tônus mais diminuído. O que a gente busca, do ponto de vista de saúde cardiovascular, é um aumento do tônus parasimpático. O que eu quero é um aumento do tônus parasimpático, justamente para frear o sistema cardiovascular, tá? Em relação ao volume sistólico, o simpático, ele também aumenta a força de contração. Consequentemente, eu aumento o volume sistólico, né? O volume sistólico também, ele aumenta com a alteração do volume diastólico final. Só que aí tem um conceito também importante, muito pedido em concursos, que é o conceito de Franken-Starling, que diz mais ou menos o seguinte: à medida que eu vou distendendo, a força de contração ela vai ser maior, à medida que essa distensão ela for maior. Lembrando, importante, lembrando que essa distensão ela tem um limite. Nos pacientes que têm, por exemplo, doenças de Chagas, que têm um coração ou uma insuficiência cardíaca por um aumento do coração, né? Um aumento exagerado do coração, eu tenho uma distensão grande. E essa distensão grande, ela não gera uma maior força de contração, pelo contrário, ela gera uma ineficiência dos sistemas de contração do coração, tá? Levando a uma insuficiência cardíaca, tá? Então o Franken-Starling, o mecanismo de Franken-Starling é isso. Eu tenho um aumento da força de contração à medida que eu tenho um aumento da distensão, lembrando que existe um limite para isso. E algo que altera negativamente, como a gente já tinha dito, em relação ao volume sistólico, é a pressão arterial média. Agora é importante a gente dizer o seguinte: você tem a pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica. Uma coisa importante: a pressão arterial sistólica ela varia com exercício, a pressão arterial diastólica não. Inclusive, alterações significativas na pressão arterial diastólica, ela é critério para interrupção do exercício. Entre a pressão sistólica e diastólica, eu tenho a pressão média, que não é a pressão média, ela não é a pressão arterial sistólica dividido pela pressão arterial diastólica, né? Tá? Não é isso. A pressão arterial média, ela leva em consideração a pressão arterial sistólica mais 0,33 da diferença entre a sistólica menos a diastólica, tá? Ou então você tem o débito cardíaco vezes a resistência periférica total, também te dá a pressão arterial média.
Aí mais uma vez aqui, ó, quando eu tenho um aumento da resistência periférica total, eu tenho um aumento da pressão arterial média. Quando eu tenho um aumento do débito cardíaco, eu tenho um aumento da pressão arterial média. Tá? Então, basicamente, o que promove o aumento da pressão arterial? Quando eu aumento o volume de sangue, quando eu aumento a frequência cardíaca, quando eu aumento o volume sistólico, quando eu aumento a viscosidade sanguínea e quando eu aumento a resistência periférica. Todos esses fatores somados promovem o aumento da pressão arterial. Certo? Aí mostrando a relação de quanto mais intenso é o exercício e mais relacionado a atividades de força é o exercício, maior vai ser a minha pressão arterial. Maior vai ser a minha PA. Eu aumento a intensidade do exercício, aumenta a pressão. Quando eu comparo exercícios aeróbicos com exercícios de força, de resistência muscular, os exercícios de força têm uma pressão maior. Por isso que se fala muito, né? Não se fala tanto assim, né? Só mesmo quem está desatualizado em relação ao treino de força, que ele seria contraindicado em pacientes com doenças cardíacas. E isso não é verdade, né? Existe realmente essa relação, mas não é contraindicação. Pelo contrário, existem vários estudos mostrando benefícios da prática do treino de força em indivíduos com doenças cardíacas. Nesse quadrinho aqui, o que mostra é a relação de braços e pernas. Como os braços, como os membros superiores, têm uma árvore vascular de menor porte, né? Então ele tem uma árvore vascular de menor porte, tem uma diminuição nessa árvore vascular, eu tenho consequentemente um aumento da PA quando eu comparo atividades com o braço em atividades com perna, tanto na sistólica quanto na diastólica. Em relação a suprimentos, né, circulação no coração, né? Você tem a artéria coronária direita, a artéria coronária esquerda, né? O coração basicamente ele extrai de 70% a 80% do sangue, né, do oxigênio que está no sangue, né? Como aumentar o suprimento de oxigênio durante o exercício? Aumentando o fluxo sanguíneo, né? Hipóxia tecidual, quando você tem o ADP. O que é o ADP? O ADP é quando eu quebro uma molécula de ATP, produzo energia e mais uma molécula de fosfato. Então, quando eu tenho muito ADP, significa que eu estou consumindo muita energia. E hormônios do sistema nervoso simpático alteram o fluxo sanguíneo, tá? Músculo cardíaco tem uma capacidade limitada de gerar energia anaeróbica, por isso dessa necessidade enorme de oxigênio. E ele tem uma maior concentração mitocondrial que possibilita dele usar essa quantidade significativa de oxigênio durante a atividade física, tá? Os sistemas, então, nervoso simpático libera catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, que vão influenciar na frequência cardíaca que eu falei, né? E mais o que? Na força de contratilidade, né? Na força de contração, na contratilidade do coração. Esses fenômenos têm nome, que é na frequência cardíaca é o efeito cronotrópico e na contratilidade é o efeito inotrópico. Quando eu falo então em efeito cronotrópico e efeito inotrópico, eu estou falando em frequência cardíaca cronotrópico e em força de contração em contratilidade no efeito inotrópico. Um outro conceito importante também, está terminando, é o duplo produto, que é a frequência cardíaca vezes a pressão arterial sistólica, tá? É o duplo produto. À medida que você vai realizando o exercício progressivo, vai aumentando a intensidade de exercício,
você aumenta a frequência cardíaca, você aumenta a pressão arterial, consequentemente você aumenta o duplo produto, né? Porque você tem uma relação do duplo produto com a frequência cardíaca e com a pressão arterial, tá? Então, duplo produto é diferente de débito cardíaco. Débito cardíaco é frequência cardíaca também, mas só que com volume sistólico, tá? Então, isso é um outro componente do sistema cardiovascular. Então é isso, pessoal. A gente terminou essa primeira parte dessa sequência de vídeos que eu falei, que vão ser 4 vídeos, em que a gente está falando sobre fisiologia do exercício. Primeiro, basicamente, a gente falou sobre sistema cardiovascular, né? A gente deu uma introdução de sistemas de produção de energia, depois falamos um pouquinho sobre as alterações no sistema cardiovascular. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o sistema respiratório, tá certo? Quem gostou, clica aí. Lembra-se de se inscrever no canal, lembra de divulgar o canal, porque só assim a gente tem ânimo para continuar a fazer esse trabalho e ajudando todos vocês aí e me ajudando também, tá certo? Então não esqueça de clicar. Até o próximo vídeo.